Vocês me pediram e eu trago aqui hoje os 10 erros mais comuns de um aluno de inglês e como evitá-los. Depois dessa aula, quando você chegar até o final, você vai pensar aí, vai refletir na sua prática de aluno de inglês e vai pensar em quais desses erros você já cometeu até agora e como vai evitá-los daqui para frente com essas instruções que eu vou dar na aula de hoje. Tá preparado? Hello, hello! Sejam todos muito bem-vindos ao canal English Progress with Teacher Cremasco, onde você encontra conteúdo semanal a respeito do aprendizado de inglês. É muito bom te ver aqui novamente e eu fico imensamente feliz de dar essas instruções para ajudar você nos seus estudos, porque eu sei como é complicado você estudar sozinho sem orientação de ninguém. E é por isso que você está aqui agora, para receber uma orientação de uma pessoa que já trabalha com inglês há mais de uma década. E eu fico muito feliz em te ajudar. Vamos lá então, para começar o nosso estudo juntos? Primeira coisa que você deve evitar, que é um erro dos alunos de inglês, é não ter objetivos bem definidos. Então, o que eu quero dizer com isso? Você precisa de metas. Essa é uma forma de reduzir o caminho para novos aprendizados. Então, se você quer aprender inglês para uma viagem para o exterior, você deve buscar conteúdo focado especificamente nisso. Se o seu motivo é trabalho, você deve buscar aulas com um professor que vá focar nas suas necessidades de inglês para o seu trabalho. Você tem a necessidade de aprender porque você quer, esse sempre foi o seu sonho, e você quer ir em todos os níveis, pouco a pouco, do básico ao avançado, você pode procurar um curso um pouco mais completo, que vai te trazer um arcabouço de conteúdo muito maior e saiba que isso vai levar mais tempo, mesmo. Então, ter em mente os seus objetivos e estudar no intuito de alcançá-los é a chave para você não se perder pelo caminho. Vamos para o segundo ponto? Não ter paciência para estudar. Esse é o segundo erro que a maioria dos alunos que eu já encontrei na minha caminhada como professora às vezes comete. Por quê? É claro que quando a gente está estudando uma coisa nova, a gente tem uma ânsia de que isso vai rápido, de que a gente chegue logo no nosso objetivo. Mas isso não acontece com o ensino de língua. Por quê? Você vai precisar de dedicação e a paciência vem de mãos dadas com ela. Não pense que você vai aprender tudo de uma hora para outra. Saiba que você vai ter o seu ritmo de aprendizagem, diferente do seu colega que pode estar estudando inglês também. Não se compare aos demais, porque você vai no seu ritmo, as outras pessoas vão no ritmo delas. Você precisa sempre se dedicar, mas não se comparar aos outros. Combinado? Vamos ao terceiro erro que você vai evitar? Não identificar o próprio nível de aprendizado. Por que que isso é um erro, pessoal? Porque muitas vezes você quer começar a estudar e você já começa a buscar conteúdo. Você vai buscando conteúdo de forma desorganizada. E o que isso vai fazer? Você vai aprender aquilo? Com certeza vai. Mas você não vai ter uma linearidade nos seus estudos. E muitas vezes tem gente que fala assim: "Ah, eu não sei nada. Ah, eu não sei nada de inglês". Mas isso não é verdade, porque muitas vezes, a maior parte de nós já teve algum contato anterior com a língua, podemos até ter esquecido, porque já passou alguns anos, de repente, mas há sim algum conhecimento armazenado ali, às vezes de uma forma desorganizada, o tempo passa e a gente pode esquecer algumas coisas que a gente já tinha aprendido, isso é natural. Mas, num primeiro novo contato com o inglês, a nossa memória já vai trabalhando ali para resgatar algumas coisas. É como se fosse andar de bicicleta. Você pode ficar anos sem andar de bicicleta, mas quando você sentar ali, segurar no guidão, o mínimo você vai lembrar, que é não cair da bike, não é mesmo? As outras coisas, as outras habilidades que você vai precisar para andar de bicicleta bem, você vai adquirindo com o tempo. E com o inglês não seria diferente, porque é uma habilidade. Claro que não é uma habilidade motora, como andar de bike, mas é também uma habilidade. E com isso eu quero dizer que você precisa confiar também na sua memória para te entregar o que você já tinha aprendido anteriormente
quando você tiver um novo contato com a língua, por exemplo, certo? Vamos para um próximo erro que muitos alunos cometem, que é pensar em português. E daí vai ter aluno que vai falar assim para mim: "Mas se eu não pensar em português, eu não vou entender. Se eu não pensar em português, já era, teacher, porque eu não vou conseguir acompanhar". E esse é um equívoco que acontece principalmente com quem está ali no início dos estudos e sente uma insegurança maior em relação ao inglês. E aí eu te digo, pode parecer mais simples, pode parecer mais cômodo você pensar em português no começo, mas fazendo isso você está atrasando o seu aprendizado, porque você aprende uma língua inserindo nela. E o que eu quero dizer com isso? Você deve se rodear de inglês para que o seu cérebro comece a assimilar essa nova realidade e uma língua diferente. Então esqueça o português. Sei que no começo vai parecer mais difícil, mas é essencial que você se condicione a pensar em inglês para aprender a língua, ok? E se você quer assistir um outro vídeo que eu falo sobre isso, sobre parar de traduzir na sua cabeça, eu vou deixar um card aqui em cima para você salvar e ver depois, ok? Você vai gostar das explicações e das dicas que eu dou para você parar de traduzir na cabeça. Vamos para o próximo erro comum? E é exatamente o que eu estava falando agora de traduzir palavras. Gente, parem com isso. Tradutor é uma outra profissão, é uma pessoa que estuda anos e anos para ter uma agilidade mental tamanha para conseguir fazer isso. O aluno não é um tradutor. E para você saber inglês, você está desenvolvendo uma habilidade. Traduzir é uma outra habilidade diferente. Então não queira fazer as duas coisas ao mesmo tempo, principalmente porque você está se familiarizando com a língua, você está aprendendo ali. Não se exija isso, porque não é esse o propósito. Você está aprendendo uma língua. Então, se condicionando a pensar em inglês, você não perde tempo traduzindo palavra, traduzindo frase. Até porque vai ter muita coisa que não vai ter uma equivalência perfeita no inglês. E aí você vai ficar maluquinho. Tradução deve ser a última ferramenta quando você não consegue entender uma palavra, uma frase, uma expressão. E aí você pode até traduzir, mas vai escrever ali um exemplo em inglês para fixar aquela expressão ou frase na sua memória de um jeito mais fácil. Tá gostando dessas dicas? Se você tá gostando, já deixou seu like? Já se inscreveu no canal? Porque olha, toda semana eu trago coisa nova para você se organizar, para implementar nos seus estudos. E se eu fosse você, eu não deixava essa oportunidade de se inscrever passar, hein? Se inscreva aí, porque você vai sempre ver novidades por aqui. E, continuando então, o próximo erro que você deve evitar: cair na armadilha dos falsos cognatos. Teacher, o que é um falso cognato? É uma palavra que existe no português que se parece com uma outra palavra em inglês, mas que na verdade, maioria das vezes, não tem nada a ver. E os brasileiros, em geral, têm esse costume de deixar isso passar batido, não se atentar que existem falsos cognatos. Você acha que aquela palavra é uma coisa, mas não é. Como, por exemplo, em inglês, o verbo pretend. Não é o que você está pensando. Pretend significa fingir. Então, já pensou se você acha que, ai, eu vou usar pretend do jeitinho que eu estou pensando aqui em português e não vai dar certo. Então, cuidado com isso. Existem muitas palavras em inglês que lembram palavras em português, mas que não tem nada a ver uma com a outra. Fique sempre atento. Próximo erro que você vai evitar é confundir grafias e pronúncias. Então, a forma de se escrever e a pronúncia. Então, a grafia, ela pode ser uma armadilha na questão dos cognatos que a gente acabou de falar. E perguntas também. Na hora de você formar perguntas em inglês, você tem que esquecer as perguntas em português, porque o esquema é completamente diferente. Existem verbos auxiliares que vão ajudar a formar a frase. Uma outra coisa que causa confusão em inglês é o uso do verbo have.
ele tem a ideia de possuir e não de existir. Então, quando você vai dizer, por exemplo, I have a book, você está dizendo que é de sua posse, não que ele existe ali. Então, para existir em inglês, a gente usa uma coisa completamente diferente, que é there is, there are. Pode dizer there is a book on the table. Aí sim você está falando de existência. Ok? Atenção a isso. E um erro que é sempre recorrente em grande parte dos alunos, e isso causa queixa para os professores, é a questão do treino. Tudo que a gente não treina, a gente não evolui. E o inglês não seria diferente. É a dedicação, é a paciência. Você está cercado de inglês em diferentes formatos, em diferentes fontes. Basta você procurar. São as séries, são os filmes, conteúdo digital. É muita coisa que você pode explorar para não ficar em contato com o inglês. E a questão do estudo formal também, que deve fazer parte da sua vida. Então, vai lá, abre o seu caderno, abre o seu livro, organize o seu horário, a sua agenda e tenha um momento só para o inglês. Você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida, certo? Outro erro é procurar culpados para as falhas. Então aí o aluno se sente frustrado por não conseguir se organizar, por exemplo, e ele vai culpar questões externas. Ah, de repente é o cachorro do vizinho que late o tempo todo, não me deixa me concentrar, são as minhas tarefas do trabalho, cada dia meu chefe me pede uma coisa, eu não consigo sentar e me concentrar para estudar. Sempre vai ter um fator que pode te distrair dos seus estudos. Eu entendo, isso é natural, não se sinta mal por isso. Mas você precisa encontrar uma escapatória, uma forma de se desvencilhar desses problemas que interferem na sua vida e são os obstáculos do seu caminho. Estão ali para te ajudar a provar o quanto você está disposto, de fato, a aprender o inglês. Então, não se frustre com isso, busque alternativas e lembre-se que você é o único responsável pelo sucesso do seu aprendizado e ninguém mais. Este erro aqui é bastante comum também, que é estabelecer prazos de aprendizado. Ah, não, eu vou aprender em 6 meses. Eu vou aprender em um ano. Gente, isso é tão pessoal, isso depende tanto de cada um, que não tem como você fazer essa estimativa, não é possível, é uma enganação se você fizer. Então, não crie prazos, crie metas. Então, assim, em 6 meses eu quero ter terminado o meu nível básico, por exemplo. Isso é uma meta realista. Em um ano eu quero já conseguir me comunicar minimamente. Isso é uma meta realista. Isso vai fazer parte da sua vida a partir do momento em que você decide que é importante e que é necessário. Quem começa a estudar uma língua não para mais. Você vai estudar o inglês para sempre. Claro que quando você já tiver alcançado o nível avançado, você vai estudar de uma outra forma, vai se expor à língua de uma outra forma, mas não vai parar de estudar. Então faça o que eu recomendei. E então você vai criar metas em vez de estabelecer prazos. Isso vai te ajudar também a ter uma visão mais realista do seu progresso, certo? E eu te digo, para começar hoje, não deixar para depois, galera. Por que que eu digo isso? Para estudar inglês, você precisa dessa dedicação constante e não ter medo de se arriscar. Você vai tentar falar, vai formular frases, vai conversar com outras pessoas utilizando a língua. Isso vai fazer parte de quem você vai se tornar. Isso é uma prática que, quando você junta uma coisinha com a outra, você vai entender o quanto isso tudo vai ajudar no seu progresso. Então, essa dedicação que você está tendo nesse momento, futuramente ela vai te trazer frutos maravilhosos. Acredite. E eu espero que esse conteúdo tenha sido bacana para você, que você tenha aprendido algumas coisas que deve evitar na sua trajetória como aluno e que, se você ainda não se inscreveu no canal, se você gostou das dicas que eu dei aqui, já se inscreve, porque toda semana vai ter algo novo. Já deixou seu like também?
E não esquece de deixar um comentário, porque eu adoro bater um papo com vocês lá na seção de comentários. É muito gostoso sempre. Nos vemos no próximo vídeo, então. Thank you, bye bye!